Quando eu vou à praia, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é mergulhar. Sempre que a água tiver transparência, eu pego o meu aparelho, meu equipamento de mergulho e dou uma entradinha na água. E para isso você não precisará de muitas coisas. Na minha sacola, por exemplo, que eu trago comigo, eu sempre vou ter uma luva de proteção, caso você seja jogado em direção às pedras para poder se apoiar. Eu tenho as minhas nadadeiras para nadar, para aumentar a velocidade, mas tomando cuidado para não levantar a areia do fundo quando a água for muito rasa. E terei também a minha máscara e o meu snorkel, facilitando a observação. Uma observação: não se mergulha com óculos de natação. Para mergulhar você deve usar uma máscara de mergulho, com lentes apropriadas para que elas não se rompam quando você afundar. E o snorkel que facilita a natação e a tomada de ar. Você está na superfície respirando sem ter que o tempo inteiro pôr a cabeça para fora d'água. Com o snorkel você mergulha, né, podendo observar o fundo, sem ter que sair o tempo inteiro com a cabeça d'água para respirar. Se as águas forem transparentes, talvez você consiga avistar animais interessantes. E dentre os animais mais facilmente observáveis, nós temos o grupo dos moluscos, o filo Mollusca. E por que eles são especialmente interessantes? Bom, na maioria das vezes nós temos animais lentos que estão fixos às rochas, com pouca mobilidade, apesar de haver alguns moluscos muito rápidos, como é o caso dos polvos e das lulas. Eles possuem conchas na maioria, e essas conchas em geral são muito vistosas e bonitas, chamam a atenção dos mergulhadores. É possível você se aproximar deles sem que eles tenham uma fuga muito rápida, óbvio, excetuando-se polvos e lulas, que são realmente muito rápidos. E sempre que possível, você poderá aproximar-se, tocá-los, sem movê-los do lugar, apenas tocá-los, observá-los de perto, sem muito risco. Apesar de haver alguns casos em que moluscos, como o grupo dos conos, semelhantes a esse tipo de concha, que possuem dardos venenosos. Portanto, quando você encontrar conchas semelhantes a essas, de casca lisa, de concha, né, de superfície lisa, evite tocá-las. Né, tem os desenhos em ranhuras, muitas vezes poderá ser um cônus e você poderá levar um dardo de veneno nas mãos, e esse dardo, esse veneno é muito poderoso. Agora, o grupo molusco, ele tem um interesse muito grande pela sua beleza, por serem comestíveis, muitos deles como polvos, lulas, alguns bivalves como ostras, mariscos, alguns gastrópodes como escargots, né, podem ser comestíveis, né, são apreciados em muitas culinárias de muitos países e, portanto, eles têm um interesse que vai além do seu interesse ecológico, do seu interesse para o meio ambiente. Quem já comeu frutos do mar sabe também que às vezes deve-se tomar cuidado. Muitas pessoas têm alergia a frutos do mar devido à sua riqueza em iodo. E o iodo às vezes pode provocar respostas alérgicas, como o fechamento da glote e asfixia. Portanto, quem come frutos do mar como crustáceos, como moluscos, deve tomar cuidado para evitar acidentes. Sempre que possível, ter noção do que está se comendo. Às vezes as pessoas confundem crustáceo com molusco. Às vezes as pessoas confundem ostra com lagosta. O nome pode até ser parecido. Um é crustáceo, tem exoesqueleto articulado, corpo segmentado. O outro é um molusco, e os moluscos têm corpo liso, tem uma concha que é um exoesqueleto, mas não é articulado. Então, às vezes, surgem enganos, surgem distrações, mas basta uma observação mais atenta e, em questão de segundos, essa dúvida é desfeita. Os moluscos são extremamente interessantes e eles vêm de um ramo evolutivo paralelo, mais ou menos, ao dos anelídeos. Assim como os anelídeos, o seu corpo é triblástico, ele é formado por 3 tecidos embrionários, a ectomeso e a endoderme. Anelídeos são assim, seus anteriores também eram assim, muitos deles. Por exemplo, os nemateumintes e os plateumintes. Outra característica interessante, eles possuem corpo liso, diferente dos anelídeos que têm corpo segmentado. Mas assim como os anelídeos, eles possuem sistema circulatório e o sangue está circulando transportando gases. O sangue
circula num sistema circulatório predominantemente aberto, enquanto nos anelídeos ele é fechado. E por que predominantemente aberto? Porque na maioria dos moluscos o sistema circulatório será aberto. Porém, em alguns, ele poderá se encontrar fechado, apresentando capilares unindo artérias e veias. O sangue circulará sempre dentro dos vasos, nunca circulará na cavidade corporal. Quem serão esses moluscos que terão sistema circulatório fechado? Alguns polvos e algumas lulas. Não todos, mas alguns. Com certeza, os polvos gigantes e as lulas gigantes. Os menores talvez não, mas os gigantes com certeza. E por que os gigantes com certeza? Porque para que o sangue circule por toda a extensão do corpo, que pode atingir muitos metros de comprimento, esse sangue tem que estar circulando num sistema tubular fechado. Não é lançando o sangue na cavidade corporal que ele vai conseguir atingir a extremidade dos tentáculos, que poderão estar a 10 metros de distância. Então, alguns polvos chegam a ter 8 metros. Algumas lulas passam dos 10 metros. Há até relatos de possíveis lulas que teriam alcançado 30 metros de tamanho. Gigantes, realmente gigantes do mar. Mas lulas de 13, 15 metros já foram encontradas. Essas possíveis de 30 metros nunca foram encontradas inteiras. Foram encontrados fragmentos que faz supor que ela teria 30 metros. Esses animais, portanto, eles têm uma característica muito diversa, desde os bivalves fixos até os gigantes natantes. Sua alimentação, portanto, vai ser diversa também. Mas com certeza seu tubo digestivo é completo, tendo boca e ânus. O tubo digestivo, ao longo da evolução, foi adquirindo outras estruturas, outras glândulas digestivas, como por exemplo o hepatopâncreas, uma mistura de pâncreas com fígado. Não é necessário saber o nome dessa estrutura, mas sim que o tubo digestivo é completo. Uma das características do tubo digestivo desses animais é a presença de uma estrutura que nos gastrópodes, que são os caramujos, ela tem o aspecto de um ralador. Essa estrutura que estaria na sua boca, na entrada da boca, ralaria o alimento. Seria uma ação mecânica de ralação, de trituração do alimento. Essa estrutura se chama rádula. Nos cefalópodes, que são os gigantes polvos lulas, que também podem ser pequenos, nos cefalópodes, essa estrutura tem um formato de bico. Nos bivalves, que são as ostras, os mariscos, aqueles cuja concha é formada por duas válvulas, nesses animais não há rádula. Esses animais se alimentam filtrando a água, uma vez que eles são fixos, não se movimentam, eles filtram a água do mar. Na superfície do seu corpo há células ciliadas, cujo movimento dos cílios traz o alimento em direção à sua boca. Portanto, eles se alimentam de plâncton que esteja na água. Já os caramujos, as lesmas, esses têm uma alimentação variada, podendo ser herbívoros, comedores de algas, podendo ser carnívoros, comedores inclusive de outros caramujos, podem comer cadáveres. Né? E há o caso de lesmas que engolem anêmonas inteiras, não anêmonas gigantes de 1 metro, mas anêmonas pequenas. Esses animais vão lentamente rastejando, param, abrem a boca e de uma bocada só engolem anêmonas. E alguns desses moluscos, algumas dessas lesmas, têm uma característica muito curiosa. Elas engolem as anêmonas, e se você se lembrar, as anêmonas fazem parte do filo Quinidária. Elas possuem os quinidócitos, que são células venenosas, urticantes. Essas lesmas conseguem engolir as anêmonas, digeri-las, porém os quinidócitos não são digeridos e eles percorrem o tubo digestivo desses animais. É um tubo digestivo que se projeta, se aproxima da pele. E por esse tubo digestivo, essas células conseguem aflorar e ir para a pele dessas lesmas e se tornam estruturas de defesa da própria lesma. Ou seja, o quinidócito ou quinidoblasto de uma anêmona acaba fazendo parte da superfície do corpo de uma lesma, que agora tem uma proteção venenosa. Tem coisas da biologia, coisas extremamente interessantes. Por isso é bonito estudar biologia. Então vamos lá, esses animais, eles têm tubo digestivo completo, têm sistema circulatório presente transportando gases, porque os insetos, por exemplo, possuem sistema circulatório, mas não há transporte de gases. Esses animais têm um sistema nervoso igual ao dos anelídeos, ganglionar ventral, ou seja, há um gânglio cefálico e um cordão nervoso que parte em direção à região posterior pela região ventral, pela porção ventral do corpo. Então,
cordão nervoso ganglionar ventral. Assim como os anelídeos excretam por meio de nefrídeos, os moluscos terão também nefrídeos excretores, eliminando, no caso, amônia do seu corpo quando eles forem de ambiente aquático e quando forem terrestres uma mistura de ureia e amônia, mais ureia, menos amônia. Enquanto nos nefrídeos dos anelídeos nós encontraremos 2 nefrídeos por segmento corporal, no caso dos moluscos, como o corpo não é segmentado, nós teremos 2 nefrídeos para toda a cavidade corporal. Apenas 2 nefrídeos. Como no nosso caso que temos 2 rins, eles terão 2 nefrídeos para o corpo todo. Na região da cabeça, há tentáculos no caso dos gastrópodes, ou seja, dos caramujos, e no caso dos bivalves e dos cefalópodes, os polvos e lulas, esses tentáculos não estão presentes. Então, no caso dos caramujos, há tentáculos e, em geral, um dos pares de tentáculos tem olhos na extremidade. Então, eles têm olhinhos, alguns tentáculos sem olhos, alguns com olhos. Na realidade, seriam projeções do olho que pareceriam ser tentáculos. Esses animais têm uma característica curiosa. Eles possuem cabeça, um pé deslizante e uma massa visceral, que seria o equivalente ao nosso tórax e abdômen. Então, o corpo é dividido em cabeça, massa visceral, onde ficam as vísceras do corpo, os órgãos internos, e o pé deslizante. Nos caramujos, esse pé é deslizante. No caso dos polvos e das lulas, esse pé é convertido em tentáculos. Então, nos moluscos do grupo dos caramujos, há um parzinho de tentáculos em geral. No caso dos polvos e lulas, os pés são convertidos em tentáculos. Polvos e lulas têm olhos muito desenvolvidos. No caso dos bivalves, esse pé é muito reduzido, é pouco perceptível. Ele tem uma função muitas vezes de fixação nas pedras ou de empurrar o corpo do animal, ele parece um martelinho. Tá? E esses pés é que vão dar o nome dos grupos. Aqueles animais que tiverem os pés abaixo das vísceras, eu tenho as vísceras e os pés, né, é um único pé deslizante abaixo da víscera, esse animal é chamado gastrópode, ou seja, o tubo digestivo está localizado no pé. Então eu tenho uma cabeça, um pé longo e uma massa visceral em cima desse pé, gastropódos, ou seja, o tubo digestivo está no pé. Aqueles cujos pés partem da cabeça, né, os polvos, aqui eu tenho a cabeça, os tentáculos saindo da cabeça, esses animais são chamados cefalópodes, pés na cabeça, cefalopodos, pés na cabeça. Os bivalves, o pé deles é pequenininho, tem um formato mais ou menos de um martelo, o nome deles pelecípodes. Então eu posso chamar os bivalves de bivalve ou de pelecípode. Pelecípode, pé em forma de martelo. Por que bivalve? Porque nos bivalves a concha é dividida em 2 valvas, bivalve. No caso dos caramujos, a concha é uma só. Nos gastrópodes, o pé deslizante está aqui e ele vai levando a concha nas costas. A concha é formada por uma única válvula. No caso dos polvos, não há concha, mas no seu primo, as lulas, que são como se fossem os polvos, só que compridos, elas possuem, ao longo do comprimento da sua massa visceral, elas possuem uma concha interna e não externa, chamada pena. Sua composição é bastante variável, mas em geral a presença de carbonato de cálcio. Nas lulas pequenas, essa concha interna é flexível, parece uma escama de peixe. Nas grandes, ela já é mais calcificada, mineralizada, ela já é mais resistente e dura. Pareceria até uma prancha de surf, o formato. O filo dos moluscos, ou filo molusca, está dividido em 3 principais classes. A classe dos gastrópodes, dos bivalves ou pelecípodes e dos cefalópodes. A classe dos gastrópodes é formada principalmente pelos caramujos e lesmas, que podem produzir conchas, caramujos, ou não, lesmas. Aqueles que nós mais vemos são os caramujos, que podem ser tanto marinhos, de água doce, ou terrestres, né, que tem as conchas mais bonitas e interessantes de todas. Né. Esse daqui é um gastrópode, este outro, olha que maravilha, um gastrópode com uma concha enorme. Na Itália, essas conchas são utilizadas para fazer um grande número de artesanatos, joias e até abajures, colocando-se a lâmpada aqui dentro, fazendo uma iluminação de enfeite, com desenhos feitos, né, em baixo relevo na concha.
essa concha está quebrada. É legal porque podem ser vistas as voltas interiores, né, onde o animal já viveu um dia, porque conforme ele vai crescendo, essas voltas vão aumentando. Eu tenho inúmeros tipos de gastrópodes. Muitos de vocês conhecem esses animais das praias, né? Quem mergulha os vê em ação, quem encontra na praia eles já estão mortos. Inúmeros tipos e formatos mais longos, mais arredondados, sempre muito bonitos. No caso desses animais gastrópodes, o tubo digestivo está sobre os pés. No caso dos bivalves, eu terei duas valvas que podem se movimentar. Na maioria deles, essas valvas têm pequeno movimento, permitindo que a água entre, trazendo alimento. Em alguns, o movimento é rápido. Conchas como essas daqui, de vieiras, né, elas conseguem ter movimentos rápidos e até mesmo conseguir nadar alguns metros fugindo de predadores. Bonitos eles, né? Extremamente interessantes. Suas duas valvas articuláveis. Uma delas é plana, a outra é côncava convexa, certo? Aqui um gastrópode com a sua concha vista em corte, onde se pode ver perfeitamente, né, todas as voltas que esse animalzinho deu, desde o seu nascimento quando era pequenininho até os dias atuais em que ele se encontra desse tamanho. Alguns são interessantes porque essa concha parece ser a concha de um bivalve, procura-se a outra metade e não existe. Na realidade é um caramujo cuja concha não dá voltas. O pé fica de baixo e ele desliza. Parece um chapeuzinho chinês. Portanto, a classe dos bivalves, ela tem essa valva dupla. Também pode ser chamada de pelecípode, porque o seu pezinho tem o formato de um martelo. Mas o nome pelecípode, o termo pelecípode é muito pouco utilizado. Os seus principais representantes, que vocês talvez conheçam, são as ostras, os mariscos, também chamados de mexilhões. Existem as vieiras, e são comestíveis e bastante apreciados na culinária. Portanto, tem valor econômico. No Brasil, não é comum comer-se caramujos e lesmas. Agora, os franceses têm o hábito de comer um caramujo terrestre chamado escargot, bastante apreciado na culinária francesa. Há uns anos atrás, tentou-se introduzi-los no Brasil, mas não houve boa apreciação, então ele foi abandonado. Seu cultivo foi deixado de lado. Mas durante um tempo tentou-se a incluir isso na nossa gastronomia. Infelizmente não deu certo. Mesmo os caiçaras, os pescadores, os jangadeiros, ou seja, os pescadores do nosso litoral que têm nomes diferenciados de acordo com a região, não têm muito hábito de comer caramujos. Agora, o grupo dos cefalópodes, os que têm pés na cabeça, os polvos e lulas, esses sim são bastante apreciados na nossa culinária. Fala-se que os polvos possuem 8 patas, portanto octópodes, tá certo? Então, fazendo a contagem, você encontrará aqui 8 patas octópodes. Mas o que mais interessa neles é que essas patas possuem ventosas, e com essas ventosas eles capturam o seu alimento. Há um peixe passando, eles projetam seu tentáculo, capturam o alimento e o trazem, o abraçam com muita força, e com a sua rádula em forma de bico, eles destroem, perfuram o corpo desse animal. Se for um caramujo, eles quebram a concha e comem o animal dentro da concha. Então eles são muito fortes. Imagine uma lula com metros de comprimento. Já foram encontradas cachalotes, a tal da Moby Dick, aquela baleia gigante, que na realidade é um cetáceo, mas não é uma baleia, porque a baleia faz parte do grupo dos cetáceos. Baleias, por definição, não têm dentes, as cachalotes possuem dentes. As cachalotes são, portanto, cetáceos que mergulham a grandes profundidades e se alimentam dessas grandes lulas. Às vezes são encontrados, né, esses cetáceos mortos nas praias com marcas das ventosas das lulas. Imagine lutas de gigantes no fundo dos oceanos. Uma cachalote consegue às vezes ficar até 1 hora debaixo d'água à procura do seu alimento. Quando encontra, a luta é muito grande. Às vezes a cachalote pode levar a pior e morrer afogada, porque ela pode precisar respirar na superfície. Se ela estiver no fundo, pode acabar se afogando. Portanto, é um grupo bastante interessante, eu gosto muito especificamente deles. E há ainda um caso curioso de uma doença que está relacionada a moluscos. Não que eles transmitam essa doença, mas eles são portadores daquele organismo que no homem provocará a doença. Será que você consegue se lembrar da doença que estaria relacionada a um
molusco, a um caramujo? Esquistossomose, não? Olha aqui, os caramujos da esquistossomose, eles têm um formato diferente dos demais caramujos. Eles têm o corpo formando voltas, como os caramujos têm corpo formando voltas. Só que os caramujos têm um corpo arredondado ou ovalado, esse mais ovalado, esse daqui mais arredondado. Mas quando você vê um caramujo da esquistossomose, ele tem o corpo achatado. O corpo dá voltas, mas ele é achatado, como se fosse uma espiral em volta dela própria. Tá? Por isso o nome desse grupo, Planorbis. O corpo deles forma uma órbita plana. Uma órbita, como se fossem os planetas em volta do Sol, só que uma órbita plana e não uma órbita esférica. Né? Aqui esférica, mas olhando de lado, achatado. Planorbis, órbita plana. Eixe, lá se foi um caramujinho da esquistossomose. Ele não é transmissor da doença, como muitos dizem. Ele é hospedeiro do parasita. Então, no caso da esquistossomose, o homem defeca no solo, defeca na beira do rio, é um caramujo de água doce. Ele defeca na beira do rio, liberando as suas fezes contaminadas com os ovos. Dos ovos sai uma larva que vai atacar esse caramujo. Tá? Vai se instalar no interior desse caramujo. Veja que ele não é muito grande. Dentro desse caramujo, essa larva se multiplica e sai uma segunda larva que vai agora sim atacar o homem. Então não é o caramujo que traz a doença até o homem, é o homem que vai nadar onde o caramujo se encontra e a larva é que entra no homem. O caramujo é apenas um intermediário, não é o transmissor, apenas um hospedeiro intermediário. O homem será o hospedeiro definitivo do esquistossoma, porque é dentro do homem que o esquistossoma se multiplica sexuadamente. Não é isso? Portanto, esse grupo de animais, eles têm características que são únicas. E talvez a mais exclusiva de todas seria uma estrutura chamada manto. O manto é uma dobra na superfície do corpo desses animais. Como se fosse essa minha camisa, e essa camisa tem uma sobra, formando aqui uma dobra em volta do meu corpo. Só que no caso desses moluscos, a dobra possui, essa dobra que envolve o corpo, possui células secretoras de carbonato de cálcio, microglândulas secretoras de carbonato de cálcio, de minerais. E é com esta dobra que esse animal produziu a concha que envolve o seu corpo. Então, quando este animal está aqui posicionado, nesta região do seu corpo, né, a massa visceral estaria dentro dele, na borda do seu corpo, eu teria uma dobra da pele que estaria o tempo inteiro depositando carbonato de cálcio na concha, fazendo com que o tamanho da concha aumente com o tempo. Então esse animalzinho está aqui e a dobra estaria depositando carbonato de cálcio nas bordas da concha. Com isso a concha vai crescendo, crescendo, crescendo. Essa estrutura que só existe nos moluscos é chamada de manto. Logo, é uma palavra-chave para o grupo. Nos bivalves, às vezes, há bivalves que produzem a tal da pérola. Não é comum que todo molusco produza pérola. Só os bivalves fazem isso e ainda assim alguns bivalves fazem isso, não são todos. Como então se forma a pérola? Bom, imagine que esse animal esteja no fundo do oceano, no fundo arenoso, e ele abra um pouco a sua válvula para se alimentar do plâncton. Ao abrir a válvula, esse animalzinho, que um detalhe, não possui cabeça, né? Os moluscos têm cabeça, massa visceral e pé, os bivalves não possuem cabeça. Possui uma região onde está a boca, mas não uma cabeça proeminente. Ao abrir a válvula para se alimentar do plâncton, às vezes pode entrar algum grãozinho de areia e se instalar entre o manto e a concha. Imagine você numa situação em que o alimento fique preso nos seus dentes. Incomoda, não incomoda? Aí com a língua você tenta tirar o alimento e não consegue. Você está num ambiente cheio de pessoas e não pode, de repente, enfiar o dedo e tentar tirar o alimento. Você tenta com a língua. É desagradável e você não consegue. Então imagine que este animal esteja agora na areia, entre um grãozinho de areia cheio de projeções pontiagudas, um cristal, e comece a irritar a superfície do corpo desse animalzinho. O que ocorre? A partir da dobra do manto, que secreta a concha, ele começa a usar as mesmas células para secretar carbonato de cálcio no entorno desse cristalzinho que o está incomodando.
Aos poucos, aquele cristal cheio de projeçõezinhas pontiagudas que estavam incomodando a superfície do corpo delicado desse animal, aos poucos esse cristalzinho vai sendo arredondado, alisado, vai sendo polido, por assim dizer, com uma deposição de carbonato de cálcio, até o momento em que ele fica de tal forma polido que não incomoda mais. Mesmo assim, ele continua lá e, com o tempo, esse animal vai depositando cada vez mais carbonato de cálcio, até o momento em que aquela pérola pode crescer. Uma pérola jovem é pequena, mais irregular. Uma pérola mais velha é maior, quanto mais o tempo, mais regular. Se o cristal for mais proporcional quanto às suas dimensões, aquela pérola vai ser mais redondinha. Se aquele cristal for menos proporcional, mais alongado, aquela pérola terá outros formatos. Portanto, pode-se formar uma pérola bem redonda ou as tais pérolas barrocas com formatos irregulares. O colorido vai depender dos minerais presentes no local, além da genética do animal. Há pérolas esbranquiçadas, rosáceas, algumas com coloração escura, acinzentada, cor de chumbo, muito bonitas todas elas. Tá? Elas são gemas, mas não são gemas apenas minerais, porque há uma substância orgânica colando esses minerais. Então ela é em parte orgânica e em parte inorgânica. Diferente, por exemplo, de um diamante, de uma esmeralda, que são exclusivamente inorgânicos. Posso chamar a pérola de uma pedra preciosa? Sim, ela é uma pedra preciosa, mas não uma pedra totalmente inorgânica. Ela é uma pedra sintetizada por um ser vivo, por assim dizer. A própria concha desses animais tem valor artístico. Algumas com um valor muito grande, e isso vai depender da raridade daquela concha, daquela espécie. Algumas regiões são mais frequentes a ver uma espécie ou outra. No Brasil, por exemplo, não há bivalves perilíferos, ou seja, produtores de pérolas. No Japão, sim, há. Hoje em dia, no Brasil, em algumas regiões do nosso litoral, nós temos produções de ostras. Em vez da ostra se desenvolver a partir de uma larva que se fixou naturalmente numa rocha, você cria um ambiente para que as ostras reproduzam e as larvas se fixem. Então você consegue ter produção de ostra em grande quantidade. Por exemplo, em Santa Catarina você tem uma grande produção de ostras. E dias atrás eu descobri que na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, também há produção de ostras. São ostras normais, só que cultivadas, assim como você cultiva plantas ou você cria um gado, cria os seus animais. No caso, a gente fala cultivo de ostras, mas poderia ser criação de ostras, né? Já que são animais, pertencem ao reino animal e não ao reino vegetal. Esse grupo, portanto, é de extremo interesse econômico e cada vez mais eles são nutritivos e, portanto, acabam sendo extremamente interessantes na culinária, na alimentação do caiçara, na alimentação do jangadeiro, na alimentação do habitante do litoral. No passado, essas conchas, por exemplo, foram muito utilizadas junto com os corais, né, para formar, né, os tijolos utilizados na construção das casas dos primeiros habitantes do nosso Brasil inicial, o Brasil primevo, que surgiu nos litorais. Né? Eles faziam aquelas casas usando os arrecifes de corais. E naqueles arrecifes de corais encontravam-se também conchas de vários animais mortos. Então fazia-se uma argamassa com óleo da baleia e areia e o coral e as conchas, e com isso fazia-se blocos grandes, né, que seriam equivalentes aos tijolos, né, grandes, alguns enormes, e com isso fizeram-se as paredes das primeiras casas dos brasileiros, das primeiras igrejas, né, encontradas no Brasil colonial, né, quando o Brasil começa a ser ocupado. E durante muito tempo elas foram utilizadas. Hoje em dia, como a região de corais, a região coralina é protegida por lei, então isso não é mais feito. Mas se algum dia você viajar, por exemplo, para o litoral da Bahia, onde o Brasil realmente começou, e for olhar aquelas casas, aquelas igrejas, se não houver reboco, se você olhar com atenção, vai poder encontrar naquela rocha que foi utilizada na sua produção, você poderá perceber a presença de corais e conchas de inúmeras espécies de moluscos. Quanto à sua reprodução, eles poderão ter fecundação interna, o que é mais raro, mas basicamente eles liberarão os gametas na água e terão uma fecundação externa. Polvos, por exemplo, os cefalópodes, muitas vezes têm fecundação interna. Na maioria das vezes, os demais, a fecundação é externa. Soltam-se os gametas, a fecundação ocorre nas águas, formam-se larvas que se fixam. Essas larvas se fixam e desenvolvem novos animais. É o caso da ostra, por exemplo.
No caso dos caramujos, é comum ver-se os ovinhos colocados, por exemplo, no capim que cresce na beira dos rios. Às vezes você passeia pela beira de um rio e encontra uma folha de capim em parte submersa, em parte emersa, e na parte emersa você encontra algumas brotoejazinhas alaranjadas, um vermelho muito vivo. Quando se aproxima, vai ver, são ovas de caramujos. Esses caramujos põem os seus ovos lá e dos ovos já nascem caramujinhos prontos. Então, algumas vezes haverá fase larval, outras vezes haverá deposição de ovos e o animal já sai pronto de dentro daqueles ovos. Ou seja, haverá tanto desenvolvimento indireto, como haverá desenvolvimento direto nos moluscos. Esse grupo, portanto, ele é um paralelo dos anelídeos. Quando nós observamos os anelídeos, nós vemos tubo digestivo completo, sistema circulatório presente, corpo segmentado. Moluscos, eles têm lá o teu tubo digestivo completo, tem sistema circulatório, só que principalmente aberto, podendo haver fechado, tá? E corpo liso. Ambos são celomados. Eles seguem, portanto, em ramos paralelos da evolução. Não é que moluscos originaram anelídeos, nem que anelídeos teriam originado moluscos. Eles possuem um ancestral comum no passado e eles seguem evoluindo paralelamente. E, finalizando, o sistema nervoso ganglionar em posição ventral e a excreção por meio de nefrídeos. Quando eles forem aquáticos, principalmente amônia. Se eles forem terrestres, vai havendo uma transição da amônia para a ureia. Então esses outros dois componentes, o sistema nervoso ganglionar ventral e a excreção por meio de nefrídeos, também é encontrado nos anelídeos. Sendo assim, são dois grupos irmãos, por assim dizer. Não há parasitoses provocadas por moluscos, porém há uma doença parasitária, uma verminose, que relaciona os moluscos, que é o caso da esquistossomose, onde eles entram como hospedeiros intermediários e não como transmissores. Seu interesse na culinária e seu interesse no valor artístico, das suas conchas e pérolas é reconhecido mundialmente. Esse grupo, portanto, é aquele que nos dá um paralelo muito interessante com os anelídeos, um paralelo evolutivo muito interessante com os anelídeos. Uma última observação, bastante curiosa, uma vez que as conchas dos moluscos são bastante rígidas, a sua representação na forma de fósseis é bastante significativa. Temos inúmeros fósseis de moluscos, assim como de crustáceos, uma vez que ambos possuem exoesqueleto, no caso do molusco a concha, no caso do crustáceo o seu exoesqueleto articulado, e essas estruturas rígidas puderam ser preservadas com o tempo. Então o registro fóssil que nós temos dos moluscos é bastante significativo e antigo. Então temos um estudo evolutivo bem consistente desse grupo.